No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Woody chegou a finalmente conhecer a sua filha perdida, ao mesmo tempo que fazia essa descoberta no pior momento possível. Após o Woody ter revelado que reabriria o acampamento do parque, deixando os patrulheiros surpresos devido ao lugar não ser apropriado para crianças. No entanto, Woody já estava decidido que tiraria dinheiro daqueles pais otários. E enquanto seus patrulheiros conheciam as crianças que tomariam conta, Woody acabava conhecendo uma atraente moça que veio para aquele acampamento. Porém, descobria que pensar só com a cabeça de baixo poderia ser uma coisa terrível. O episódio começa com o Woody chegando na sede usando um daqueles cocares de indígena, ao mesmo tempo que revelava ter trazido uma grande notícia, pois decidiu reabrir o acampamento do parque depois de 15 anos, com a Rachel logo mostrando ser contra isso pois o local era perigoso para as crianças. No entanto, Woody revela que a secretária do interior já havia tomado sua decisão, além de também relembrar que poderiam tirar uma grana de muitos pais, e ao ser questionado o que eles iriam ganhar com tudo isso, Woody logo revelava que a premiação seria nada menos que aquele escudo tribal lendário, com uma Malloy comentando que alguém com cérebro jamais seria subornado com aquilo. Por outro lado, os patrulheiros mostravam terem ficado bastante interessados, ao mesmo tempo que eles recebiam as camisas referentes às suas equipes, fazendo Steve ir questionar por que não havia recebido uma camisa, e sendo relembrado que o acampamento só havia sido encerrado por sua causa, tendo em vista que mandou a sua equipe inteira para jogar no Vasco quando chegou a ser um conselheiro. Nós vamos perder! Eu conheço um atalho. Tem certeza disso? A placa diz campo minado. Não te interessa de quem é o campo, eu nem conheço esse tal de minado. Entra aí, moleque! E então, momentos depois, enquanto Woody confundia Connie com um grande ônibus amarelo, Steve continuava pensando que teria novamente uma equipe de campistas. Porém, Woody logo tirava o seu cavalinho da chuva, falando que até um urso havia desvivido menos campistas do que ele. Em seguida, as crianças enfim chegavam no parque, fazendo os patrulheiros logo questionarem que tipo de acampamento era esse, com o Woody revelando que cada equipe teria um grupo eclético de campistas. Venham gordinhos ou vão ficar desse jeito. Ao mesmo tempo que Steve questionava sobre aquele evento chamado de luva, mas Woody revelava que apesar de perigoso, só havia colocado no panfleto para chamar atenção, com ele tranquilizando os pais falando que seria o melhor acampamento de todos, ao mesmo tempo que lembrava que havia falado sobre devolução do valor no panfleto. Em seguida ele começou dividindo as crianças que tinham cor de chocolate, os que pareciam com os riquinhos dos anos 80 ficaria com a Rachel, e no fim restando apenas os esquisitos que a Connie ficaria responsável. Durante isso Steve voltava a questionar aonde estavam seus campistas, mas logo em seguida voltava a ser recordado pelo Woody de que já havia desvivido todos eles. Vendo isso, Connie resolve dar uma segunda chance ao colega, revelando que ele poderia ser o seu conselheiro na equipe, ao mesmo tempo que Woody percebia uma moça bastante atraente no local, o que resultava com os dois até trocando algumas palavras inadequadas para crianças, e no fim com o Woody convidando a bela moça para um jantar em sua cabana. Em seguida ele acaba percebendo aquele garoto albino ali no grupo do Denzel, e logo decide mandar ele para o grupo dos esquisitos com a Connie. É que eu tenho um problema de pigmentação por causa de uma... Tá bom, garoto albino. Fica lá com o resto dos esquisitos. E então, momentos depois, Woody revelava para os campistas como iria funcionar as pontuações para ganhar o escudo, ao mesmo tempo que fazia um tour com eles pelas locações do parque, começando pela cozinha onde todos seriam servidos com ótimas refeições, aquela maravilhosa e também totalmente segura trilha das cordas, tendo até mesmo aquele incrível tobogã de última geração. Alguns momentos depois, enquanto as outras crianças brincavam normalmente do lado de fora, Steve como super protetor decidiu manter seus campistas dentro da cabana, mas acaba sendo protetor até que demais com as crianças, deixando a Connie furiosa por ele não querer deixar as crianças saírem para se divertir. Eu nunca vi um grupo tão grande de crianças me ver cagar desde o dia que eu paguei um grupo de crianças pra me ver cagar. E então já à noite, enquanto a bela moça soltava elogios para o Woody por ser um ótimo chefe, ele ao mesmo tempo tentava lutar com seu amigo lá de baixo para que não subisse demais. Até que a Rachel chegou ali falando sobre um de seus campistas que havia sumido, revelando que a tal campista era ninguém menos que a garota com quem ele estava, com o Woody revelando que só a trouxe para sua cabana pois achou que ela estivesse perdida, e até finalmente caindo na real quando viu a garota usando aquele aparelho exagerado. Enquanto isso com o Steve, ele acaba descobrindo que seus campistas não estavam mais tão protegidos, pois a Connie havia levado eles para o lado de fora para brincar com aquelas lanternas, o que além de resultar com ela também o expulsando de sua equipe, Steve também acaba decidindo ficar com os outros campistas após uma divisão de grupo. E então no dia seguinte, Woody tentava encobrir o fato daquele lago não ser recomendado para os campistas. Sanguessugas
coisa! Tira isso de mim! Ô, meu compadre, que tipo de lago do capeta é esse? Continuem se divertindo. Ao mesmo tempo que voltava a se encontrar com aquela mesma garota, e novamente tinha dificuldades para controlar o seu amigão lá de baixo. Após isso, no refeitório do parque, enquanto vemos os cozinheiros preparando ótimas refeições para os campistas, vemos também os conselheiros tendo ótimos resultados com seus devidos grupos, exceto Steve, que não vinha tendo tanta sorte com aqueles esquisitos, e chegava a desistir de ser o seu conselheiro de acampamento, mas surpreendentemente acaba sendo encorajado pelos campistas, com ele enfim percebendo que só precisaria fazer com que eles se divertissem, porém sua falta de super proteção acaba rapidamente resultando naquilo. E então, algum tempo depois, vemos Steve enfim se divertindo com o seu grupo dos esquisitos, com o garoto albino até chegando a se deparar com aquela cena bizarra do Woody. Tempos depois, naquela noite de fogueira, Denzel aproveitava o clima para contar algumas histórias assustadoras, com seus campistas até realizando o ato de desviver contra seus colegas. E então, no dia seguinte, Rachel comentava com os riquinhos sobre a importância daquele evento, pois ganhando eles teriam 50 pontos de vantagem para levarem o escudo. Durante isso, aquela campista revelava não ter um parceiro para corrida de sacos, ao mesmo tempo que voltava a causar aquele comportamento no Woody, com ele precisando colocar nitrogênio líquido no seu amigo que havia subido. Porém, aquela garota acabou lhe seguindo até sua cabana, com o Woody se recusando a ter um envolvimento por ela ser menor de idade, até que acaba descobrindo que em 2 dias ela faria 18 anos, fazendo ele até marcar em seu calendário esse tão esperado dia, ao mesmo tempo que descobria que os campistas não estavam se divertindo tanto, resultando com ele logo se irritando pois não iria reembolsar ninguém. Após isso, ele decide confrontar as crianças enquanto eles telefonavam para seus pais, comentando que por não estarem se divertindo como esperavam, ele então decide reabrir o famoso evento chamado de A Luva, revelando que seria perigoso até que demais para os campistas, e que o vencedor do mesmo levaria esse escudo tribal lendário para casa. Porém, como Steve não queria repetir os erros trágicos do passado, ele acaba comentando que não seria o conselheiro dos esquisitos. Você é o pior conselheiro que eu já vi. Isso é porque tu não me viu cagando. Enquanto isso, com aqueles 2 campistas, Woody acaba percebendo que a garota estava sendo azarada por aquele garoto, e logo decidiu lhe confrontar sobre quem ficaria com a Tiffany, mas ao descobrir que ela já havia aceitado sair com ele outro dia, e como Woody não tinha a juventude daquele garoto para conquistar a Tiffany, Malloy acabou lhe ajudando a se vestir como um adolescente para impressioná-la, e graças aos incríveis conselhos do seu bichinho terapêutico, Woody acaba passando pela maior vergonha de sua vida, e ainda decidido em tirar o garoto da jogada, ele acaba ligando para seus pais para virem até o acampamento, pois falou que seu filho estava pretendendo ter relações com um guaxinim. E algum tempo depois, Woody resolveu dar uma bengala de presente para Tiffany, até que eles enfim chegavam a contar os segundos para enfim fazerem aquilo. Então, no outro dia, Steve descobria que mesmo sem sua presença, o grupo dos esquisitos iria participar daquele evento, pois até tiveram a ideia de escrever aquele mendigo como seu conselheiro. Vendo isso, ele decide então voltar a participar do grupo, falando que não tinha ideia de que aquele evento era tão importante. Tempos depois, no início do evento, enquanto todos os outros campistas começavam o percurso, o time do Steve, por outro lado, não era tão habilidoso quanto eles, fazendo ele revelar que precisariam pegar um atalho, e diferentemente do seu antigo time que chegou a mandar pelos ares, Steve chegou a usar a habilidade de cada um dos esquisitos para conseguir vencer. Queria que se sentisse importante. Com ele no fim até chegando a ganhar uma camisa de melhor conselheiro, porém novamente acabava desvivendo todos os participantes do grupo dos esquisitos. E então já no final do acampamento, enquanto Steve revelava que chegou a enterrar os seus campistas num cemitério amaldiçoado, Woody chegou a reencontrar uma antiga namorada com quem teve relações, e que por coincidência isso havia acontecido há 9 meses atrás, ao mesmo tempo que ela revelava ter vindo ali para buscar sua filha Tiffany, fazendo Woody finalmente encaixar as peças daquele quebra-cabeça, percebendo o ato bastante perturbador que acabou fazendo.